Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a professora Aline veio para gravar mais uma aula e hoje de língua portuguesa. Para isso, eu quero convidar você, olha só, abrir o seu livro lá na página 10. Não é na página 10, na página 9, ok? 8 e 9, ok? Vamos lá, a professora vai com você. Antes de iniciarmos a atividade, a professora quer trabalhar um pouquinho. Depois nós retornamos para o uso do mas e do mais, ok? Vocês já assistiram essa atividade na aula anterior. E agora nós vamos lá para a página 8, ok? Página 8 diz o seguinte: compare as imagens às frases correspondentes e escreva outras frases que expressem a mesma ideia. Então, olha só, questão A, com ar de reprovação, com cara feia, né? Então, o que eu poderia modificar? A professora Aline mudou, você pode escrever do seu jeito também. Com o jeito de quem não está feliz. Conquistou a simpatia, ganhou a atenção, conquistou a amizade, ok? C, ficava cada vez mais encantada, estava muito feliz. Sua alegria só aumentava. Atividade 8. E se a mãe de Marcela aceitasse ficar com o tamanduazinho? Como a frase a seguir poderia ser finalizada? Olha só. Denise olhou para o marido com ar de alegria ou animada com a ideia, ok? Atividade 9. Leia as frases e escolha a palavra mais adequada para completá-las. Era domingo e o pai de Marcela queria dormir até mais tarde. Era domingo e eles quer dormir até mais tarde? Será que deu certo? Quero dormir até mais tarde? Queriam dormir até mais tarde. Era domingo e eles queriam dormir até mais tarde. Muito bem. Agora aqui nós temos ficar, ficará, fica e ficou. Marcela ouvia e ficava cada vez mais encantada. Marcela ouviu e ficou cada vez mais encantada. Muito bem. Agora, a atividade 10, é importante você lembrar sobre os sinais de pontuação. Vocês lembram que o sinal de pontuação exclamação expressa uma alegria, um sentimento. Então, a expressão tamanduazinho. Qual será o emoji adequado? De alegria, que expressa alegria, felicidade. Você vai irá colar aí. Um tamanduazinho? Qual que é o emoji de dúvida? Um tamanduazinho? Tem um que é um emoji de dúvida, ok? E agora tem outro. Posso ficar com ele, papai? Ela implorando, ela pedindo. Posso ficar com ele, papai? Qual será o emoji? E o outro. Posso ficar com ele, pai? Com uma expressão de felicidade também. Então, nós temos quatro emojis lá na página 193. Cole de acordo com a expressão, ok? Agora, leia as frases e responda as questões. Chegou a hora do almoço. Chegou a hora do almoço. A segunda. Chegou a hora do almoço? Olha a diferença. Chegou a hora do almoço. Chegou a hora do almoço? Professora, a primeira frase, ela terminou com qual ponto, qual sinal de pontuação? Ponto final. E a outra frase com ponto de interrogação, ok? Muito bem. Se o autor quisesse fazer uma pergunta, qual é o sinal que ele deveria usar? Certamente o ponto de interrogação. Muito bem. A próxima atividade agora, lá na 12. Leia o trecho e marque as respostas corretas.
O pai de Marcela queria dormir até mais tarde, até meio-dia se pudesse, mas um grito veio do jardim. Quando que nós usamos a palavra mais ou mas? Vamos dar uma lembrada? Então, olha só, mas, mais ou mais. Mas é usado quando queremos expressar a ideia de, aliás, uma ideia de contrariedade ou de oposição. Por exemplo, ela era bonita, vírgula, olha só, sempre o mas, ele vem depois de uma vírgula também, preste atenção, ó. Ela era bonita, mas solitária. Estava chovendo forte, mas ele foi nadar. A Aline não gostava de leite, mas bebeu tudo. Tá bom? Então, a ideia de... Eu consigo até trocar este mais por porém. Por exemplo, ela era bonita, porém solitária. Estava chovendo forte, porém ele foi nadar. A Aline não gosta de leite, porém bebeu tudo. Você viu? A frase não mudou o sentido. Então, para expressar outra ideia, logo depois da vírgula, ela era bonita, mas... Entenderam? Então, este mas é para expressar a ideia diferente, uma ideia de contrariedade, uma ideia contrária, às vezes, à informação que você está lendo ou teve, entenderam? E, professor, e o mais? O mais representa, num texto, intensidade, quantidade. Por exemplo, ele foi quem mais estudou para a prova. As crianças são mais divertidas que o adulto. Olha só, esse mais eu também poderia substituir por menos. Por exemplo, as crianças são menos divertidas que os adultos. Então, olha só, este mais ele está representando quantidade, uma intensidade, um valor expressivo de quantidade. Não é de ideia contrária, ok? E o mas com acento é adjetivo de mal. Por exemplo, ele só tem más ideias. Então, quando você vai dar um adjetivo, você usa um mas, que não é o mas com acento. Olha só, ele só tem más ideias. As atitudes deles eram extremamente más. Ou pode ser boas. Então, olha só, as atitudes deles eram extremamente boas. Contrário de más, boas. Ok? Ela é muito má. Ela é muito boa. Mas este má, quando eu estou colocando como um adjetivo, uma característica em alguém, eu devo colocar o sinal, o acento, para representar que este má mas é adjetivo de mal. Ok? Então, mas e mais tem diferença. Prestaram atenção? Ok, então vamos para a atividade aqui da página 12, né? Olha só, leia este trecho e marque as respostas corretas. Então, nós lemos, olha só. O pai de Marcela queria dormir até mais tarde, até meio-dia se pudesse, mas um grito veio do jardim. Usamos a palavra mais para expressar ideias contrárias às frases? Não. Aumentar as quantidades? Muito bem. Comparar ideias? Não. Então, vamos lá. Qual palavra poderia ser usada no mesmo sentido de mas? Mais? Por quê? Porém, acertou quem disse porém. Ok? Atividade agora, lá da página 10. Antes de fazermos a atividade da página 10, nós devemos lembrar duas dicas importantíssimas. Qual que é? A letra M, ela sempre vem antes de P e B, ok? E a letra N vem antes das demais consoantes. C, D, F, G, ok? Então, a letra N vem antes das demais consoantes. M somente antes da letra P e B. Então, vamos completar o texto a seguir. A professora Aline não vai colocar agora, ok? Olha só. Algumas palavras têm M, algumas palavras do texto têm M ou N. No fim das sílabas, leia a seguir. Tamanduá, ok?
simpatia. Jardim. Olha só, você vai ler todas essas palavras, em seguida tem ali. Pinte as sílabas que terminam com um M. Então, você vai pintar as sílabas que terminam com M. Ah, professora, pode ser a primeira sílaba? Não tem problema, ela tem que terminar com M. Então, por exemplo, simpatia terminou com M? Então, você vai pintar simpatia. Professora, Mandoá não terminou, ela iniciou com M. Você só vai pintar que termina com M. Simpatia terminou com M. Ó, jardim terminou com M. Sombra terminou com M, ok? Falavam terminou com M, ok? A próxima atividade diz assim: alguma sílaba termina com N? E com N, tem alguma sílaba que termine? Olha só, se a gente for olhar, tamanho, terminou, domingo, certo? Então, também tem sílabas que terminam com N, ok? Lá na letra C, nas palavras em que M e N estiverem no fim das sílabas, circule a letra que vier logo após delas. Então, você vai circular as letras que estiverem no fim, ok? No fim das sílabas. Nas palavras em que M e N estiverem no fim das sílabas, circule a letra que vier logo após delas. Então, olha só, aqui o N terminou, você vai circular a letra D, ok? O M terminou, você vai circular a letra que vem depois, o P, ok? O N terminou, aqui vem o T, e assim por diante. Muito bem. Agora, atividade de número 14. Pinte as letras que aparecem depois do M nas palavras abaixo. Depois responda a questão. Então, olha só. Simpatia. Qual letra que foi pintada? Foi o P. Sombra. Qual que é a letra depois de sombra, que é depois do M? B. Tambor. Qual que é a letra que é depois do M? Lombada. Então, vocês irão pintar todas as letrinhas que estão depois do M, ok? Agora, a pergunta. A letra M foi utilizada antes de quais letras? Então, você vai ver quais letras que vocês pintaram e irão anotar aqui também, ok? Agora, você também irá mudar o significado dessas palavras, acrescentando o M e o N, ok? Então, vamos lá. Se eu colocar o N aqui, lembrando que a gente usa M só antes de P e B. Então, aqui é o N, trança. Aqui é um B. Então, não tem segredo. Se aqui é um B, só pode ser que letra? M, sombra, ok? Ó, aqui é o P. Qual que é a letra também? M. Antes de P e B, sempre é M. Bode, D. É N. Vai ficar o quê? Bonde. Mata, com N. Fica manta. Grade, com N. Grande, ok? Olha só, lebre, com M, fica lembre, ok? Agora você termina os demais. Muito bem, pessoal, parabéns, continue fazendo as suas atividades muito bem feitas. Estou feliz com vocês, com as atividades, e aguardo você semana que vem, tá bom? Abraço, beijão.